Tudo bem? Boa tarde. Mais uma vez estamos juntos, saudade de estarmos juntos, né? Nós temos falado aí sobre oração, né? E eu tenho feito essa analogia com relação ao capacete da oração, né? E hoje eu queria falar contigo sobre 3 aspectos dessa nossa comunicação, dessa nossa oração com Deus. Eu desmontei aqui, vou te mostrar, né, o comunicador, né, como é que funciona no capacete. Aqui nós temos, né, o comunicador e o capacete, né, os capacetes mais novos, eles já vêm preparados, né, para receber um microfone, né, e 2 fones de ouvido, né, são 2. Então, são 3 aspectos, né, é um aparato que nós utilizamos para poder falar e 2 que nós utilizamos para poder ouvir. E é sobre isso que eu queria compartilhar contigo. Como nós podemos falar com o nosso Deus e como nós podemos ouvir. Né? Há um instrumento que nós podemos falar e há 2 instrumentos onde nós podemos ouvir. É sobre isso que nós vamos conversar. Fica ligado aí que já já nós vamos conversar sobre isso. Pois é, já vimos então como nós devemos falar com Deus, né? Através do microfone, como nós devemos falar. E hoje eu queria falar sobre como nós podemos ouvir a Deus. E essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Talvez você já tenha feito também. Pastor, como é que eu consigo ouvir de Deus, né? E a primeira maneira como Deus fala através de nós é através da sua palavra. Simples assim, né? E eu me lembro que em João, Evangelho segundo João, diz que no início era o verbo, era a palavra, né? E o verbo, a palavra, estava com Deus e o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por meio do verbo. E nada do que existe sobre a terra foi feito se não fosse pelo verbo. Então nós entendemos que a palavra de Deus é o próprio Cristo, é o próprio Jesus, ele é o verbo. E é interessante que lá já em Josué, Deus fala sobre a importância de meditar na palavra. Davi também tinha essa compreensão da importância. Eu queria ler contigo, pega a sua Bíblia, a minha já está aqui, né? Lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 8, instruções, né, que Josué recebeu, diz assim: não cesse de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de vez em quando? Não, de dia e de noite. E olha o que Davi escreve no Salmo 1: feliz é o homem que tem o seu prazer, a sua satisfação na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então a palavra de Deus recomenda que nós estejamos sempre meditando na palavra, de dia e de noite. Mas como é que eu vou meditar, como é que eu vou falar na palavra, se eu não tenho a palavra? Eu preciso, primeiro, antes de meditar, eu preciso ter a palavra, receber a palavra, ler a palavra, ouvir a palavra. Sem ouvir e sem ler, eu não vou poder meditar na palavra. E por que eu preciso ler, ouvir e meditar na palavra? Porque somente meditando na palavra é que eu vou poder me alimentar dela e desenvolver a minha fé. E por que isso é importante, né? Olha o que Jesus disse em Mateus 4:4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus está dizendo que nós precisamos de alimento? Precisamos, mas não só do alimento. Não só do alimento material, não só da comida que nos traz força para o nosso corpo, mas nós precisamos nos alimentar de toda a palavra que sai da boca de Deus, que alimenta o nosso espírito. E em Romanos 10:17 diz assim: a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida, é entendida mediante a palavra de Cristo. Então nós sabemos disso, a fé vem mediante ouvir, e ouvir da palavra, né? E por que é tão importante nós nos alimentarmos da palavra de Deus, né? Buscarmos? Eu gosto sempre de fazer essa comparação
porque o nosso corpo sente fome e a gente acorda e quer logo tomar café, né? O almoço de hoje, né, ele não vai servir para amanhã, amanhã eu vou ter que me alimentar de novo. E assim também é com a palavra de Deus, e muitas vezes a gente negligencia isso, que nós temos que nos alimentar da palavra todo dia. Em 2 Coríntios 5,7 diz assim: nós, porém, andamos por fé e não por vista. É o que eu peço muito a Deus, eu sei que você deve pedir também. Porque se nós formos guiados por vistas, pelas circunstâncias, por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que as pessoas falam conosco, por aquilo que nós ouvimos nos noticiários, nós estamos perdidos, nós vamos andar em desespero, em medo, em pânico. Mas se nós formos guiados por fé na palavra de Deus, nós vamos ter a confiança de que a palavra se cumpre, de que Deus olha para nós, que Deus está cuidando de nós, que maior é o que está conosco, o que está no mundo. Que Deus olha nos detalhes para nós. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Isso é tremendo demais. Né? Em Marcos 11:24, fala também de uma outra consequência de nós andarmos e vivermos por fé. Diz assim, tudo que vocês pedirem, isso fala de oração, né? Oração. Tudo que vocês pedirem, orando, crede, tenham fé que vocês já receberam e assim sucederá. Então, a fé faz com que a nossa oração seja uma oração de poder, de certeza, e aí nós vamos receber aquilo que nós pedimos. E por último, que eu queria deixar contigo, lá em Marcos 9, no versículo 23, Jesus responde e fala assim: tudo é possível ao que crê. Talvez você esteja passando por um momento de dificuldade, que você olhe e diga: nossa, eu não tenho força, eu não sei, não tem solução, isso eu não vejo mais como sair dessa situação. Mas Jesus diz que tudo é possível ao que crê. Que você tome posse disso, que você se alimente da palavra. Porque Deus fala, o Espírito Santo fala. E a primeira maneira como Deus fala contigo é através da palavra dele. Você precisa gastar tempo com a palavra, seja seletivo. O que você tem feito durante o seu dia? Eu digo para você com humildade e temor no meu coração, todo dia eu começo o dia lendo a palavra de Deus. Eu todo dia ouço pelo menos uma mensagem. Essa ferramenta é muito poderosa, nós temos que usar essa ferramenta da oração para falar, mas nós temos que aprender a ouvir Deus por meio da sua palavra. Que hoje você ouça Deus falando no teu coração por meio da palavra. Essa é a minha oração e que Deus te abençoe.